Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e todos aqueles que estão se preparando para o Enem, para um vestibular, para um concurso público. Nós somos do Matemática Mil e Problemas. Sou o professor Carlos Queiroz e nessa segunda aula sobre o tema principal, frações, nós vamos discutir leitura de frações. Então, como é que se faz a leitura de frações? Para nós efetivarmos a leitura de frações, a gente tem que obedecer algumas regras básicas e simples. A primeira delas é que o denominador deve ser diferente de zero. Lembrando que o denominador é aquele número que fica abaixo do traço de fração. Respeitada essa regra, a seguinte regra qual é? Primeiro se lê um numerador. Lembrando, numerador é o número que fica acima do traço de fração. Lido o numerador, o que é que se faz na sequência? Efetivamos a leitura do denominador, respeitando algumas regras aí. Vamos ver a primeira delas. Se o denominador estiver entre 2 e 9, se faz a leitura do denominador da seguinte maneira. Se ele for 2, lemos meio. No caso de 3, lê-se terço. Quando for 4, lê quarto. No caso de 5, se lê quinto. Quando for 6, se lê sexto. No caso de 7, se lê sétimo. Quando for 8, se lê oitavo. Quando for 9, se lê nono. Vamos ver alguns exemplos. Então vamos analisar esse exemplo. Nós temos aqui o 5, que é o numerador, o traço de fração, e 8, que é o denominador da fração. Então, como é que nós efetuamos a leitura dessa fração? Primeiro, o que é que se faz? Observa-se, denominador é diferente de zero. Tranquilo. Numerador é 5. Então, primeiro, se lê o numerador 5. 5, 8? Não. Quando o denominador é 8, se lê 5 oitavos, no plural. 5 oitavos. Ok? Vamos para o próximo. Essa fração aqui, o numerador é 15, o traço de fração, o denominador é 9. 9 está entre 2 e 9. Como é que efetuamos a leitura? Primeiro se faz a leitura do numerador. 15. 15, 9? Não. Lemos 15 nonos. 15 nonos. E essa aqui? 1, numerador, traço de fração, 2 é o denominador. 2 está entre 2 e 9. Como fica a leitura dessa fração? Então, primeiro, sempre a leitura do numerador. 1. 1, 2. Não. 1. Segundo. Também não. Como é que fica? 1 meio. 1 meio. 1 meio é a leitura correta dessa fração. E essa aqui? 5, traço de fração, 2. 5 é o numerador, 2 é o denominador. 2 está entre 2 e 9. Como é que fica a leitura? 5 meios. 5 meios. Meios no plural, porque são 5. 5 meios. Mais um exemplo, para reforçar essa questão da leitura de fração. 1, numerador, 4 é o denominador. Como lemos? 1, 4. Não. 1 quarto. 1 quarto, quarto no singular, porque é apenas 1 quarto. Nesse caso aqui, ó, o denominador for um número decimal, como 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Como é que efetivamos a leitura? Se o denominador for 10, vamos ler décimo. Se for 100,
centésimo. Se for 1000, milésimo. Se for 10.000, décimo de milésimo. Se for 100.000, centésimo de milésimo. Se for 1.000.000, milésimo de milésimo. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Temos uma fração, o numerador é 3, traço de fração, o denominador é 10. 10 é um número decimal. Como é que nós efetuamos a leitura dessa fração? Primeiro se lê o numerador. 3 de 10? Não. 10 é um número decimal, então nós teremos 3 décimos, no plural. 3 décimos é a leitura correta dessa fração. E esse exemplo? 5 é um numerador, 100 é o denominador, 100 é um número decimal. Como se efetivamos a leitura? Primeiro se lê o numerador. 5. 5 100? Não. 5 centésimos. 5 centésimos, no plural, porque são 5 centésimos. E aqui? 35 é o numerador, 1000 é o denominador. Como efetuamos a leitura? Primeiro se lê o numerador. 35. 35.000? Não, 35 milésimos. 35 milésimos. E quando o denominador não estiver lá na primeira regra, não estiver entre 2 e 9, e também não for um número decimal, como é que nós efetivamos a leitura? Então, se o denominador for maior do que 10, lê-se um número e acrescenta a palavra avos. Por exemplo, 11. Nós vamos ler 11 avos. 12, 12 avos. 13, 13 avos. 320, 320 avos. 86, 86 avos. 25, 25 avos. Vamos avaliar alguns exemplos. 5 sobre 12. 5 é um numerador. Então, primeiro se lê o numerador. 12. 12 não está entre 2 e 9, então não obedece à primeira regra. E 12 também não é um número decimal, então não obedece à segunda regra. 12 é um número maior do que 10, então nós vamos ler como? Primeiro, efetivamos a leitura do numerador, 5. Na sequência, se lê o número acrescentando a palavra avos. Então, essa fração é lida como 5 12 avos. E aqui? Numerador é 15, denominador é 32. Denominador é 32. Como é que se faz? Primeiro lê o numerador. Na sequência se lê o denominador. Como ele é maior do que 10, leu o número acrescentando a palavra avos. Como é que vai ficar? 15, 32 avos. 15, 32 avos. Esse exemplo, 15 é o numerador, 16 é o denominador, 16 é maior do que 10, então vamos ler como sendo 15, 16 avos. Esse exemplo aqui, 1 é o numerador, 1001 é o denominador, 1001 é maior do que 10, não é decimal. Como é que efetivamos a leitura? 1, 1001 avos. 1001 avos. Ok? Lembrando que a nossa próxima aula, nós faremos a discussão sobre classificação de frações. Peço a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal.